Oi, pessoal. Após quase 2 meses do procedimento a mil, eu tô aqui para contar um pouquinho, fazer um relato, né, sobre o que eu passei durante esse período. Espero que esse vídeo possa ajudar a muitas mamães que passaram ou que vão, né, infelizmente, passar por esse momento que é da perda gestacional. Bem, não é fácil fazer um vídeo para falar sobre perda gestacional, porque é uma coisa de uma dor única, né, e só quem passa sabe como é. Só quem vivencia o luto que a gente acaba, né, passando entende essa dor que é complexa de se explicar. Bem, pessoal, a minha gestação foi trigemelar. É um caso bem raro, né, porque não foi por fertilização, eu não fiz nenhum procedimento ali para ajudar na ovulação, foi natural. E eles eram univitelinos, né, eles eram idênticos, dividiam o mesmo DNA. Foi um embrião, né, só que se dividiu. Um óvulo fecundado por um espermatozoide, que no momento ali da formação se dividiu. E gerando 3 vidinhas ali na minha barriga, no meu ventre. E é aquela coisa, né, gente? Só quem é mãe sabe que quando você descobre uma gravidez, você já passa a amar, né? Então, eu já, desde o primeiro dia, antes mesmo de saber que eram os trigêmeos, eu já conversava muito com eles, eu já tinha um amor muito grande ali por eles. Por eles, no caso. No meu primeiro ultrassom, que foi a surpresa de ver os trigêmeos, também me deixou muito desesperada. Eu estava de 7 semanas e meia, mais ou menos, e pelo cálculo do tamanho dos embriões, estava dando 6 semanas e 5 dias, né? O tamanho deles estava assim. E o que mais me deixou aflita, a gente não conseguiu ouvir nenhum coraçãozinho batendo. Só que coração de mãe sempre tem aquela esperança, né, gente? Não tem jeito. Eu acreditava que, por serem muito pequenininhos, talvez, né, fosse ouvir, porque eu ouvi relatos de pessoas que ouviram mais, mais tarde, né, com mais tempo de gestação. Então eu ainda estava ali com confiança. A médica que estava fazendo ultrassom, eu vi que ela não estava com a melhor cara do mundo, porque ela estava, eu acho que assustada em ver 3 e não ouvir coração. Uma médica maravilhosa, muito atenciosa, foi carinhosa comigo. Mas eu notei que tinha uma coisa estranha. Mas mesmo assim, eu decidi acreditar naquilo. E então ela falou que ia conversar, né, com o meu médico, com o obstetra, e ver com ele pra gente marcar para depois de 15 dias o ultrassom. E foi o que a gente fez. Passou 15 dias e lá estávamos nós. Confesso que nesse segundo ultrassom meu coração estava mais desesperado ainda, né? Porque eu fiquei naquela expectativa durante aqueles 15 dias, uma expectativa muito grande, né, de poder ver o que ia acontecer. Porque quando eu conversei com o meu médico, ele explicou o seguinte, que não era o momento ainda da gente comemorar. Ele explicou que gestação trigemelar, ainda mais univitelino, né, era uma condição muito complicada, uma situação complicada, porque muita coisa poderia acontecer. Poderia vingar 1, 2, 3 ou nenhum deles, né. E entre várias coisas que poderiam acontecer com os bebês e comigo mesma. Inclusive, eu mesma já fiquei na gravidez com hipotireoidismo gestacional. Não sei se é por conta de ser os trigêmeos ou se era meu próprio organismo que ia reagir assim mesmo a uma gestação. Então, gente, nesse segundo ultrassom foi um momento muito difícil ali pra mim, né? Porque foi o momento de descobrir que realmente nenhum deles, né, tinha vingado. E a dor da perda começou ali, né? Eu chorei muito, claro. Não tem como, porque eu já estava ali imaginando o rostinho deles, imaginando se ia ser mulheres ou meninos, né? Menininhas ou menininhos. E já estava pensando em possíveis nomes, tudo que uma mãe sonha, né? A gente fica lá imaginando tanta coisa, sonhando com tanta coisa. E não deu tempo nem de eu continuar meu sonho, né? Meu sonho foi interrompido naquele momento. No começo foi uma dor bem puxada, né? Foi um negócio assim que não dá pra explicar. Eu chorava muito, muito mesmo, mas eu
eu tenho, assim, uma fé muito grande. E eu acho que eu sou tão abençoada, mas tão abençoada, porque eu não quis esconder, né, o que estava acontecendo comigo. Não escondi da perda gestacional. Já tinha algumas pessoas sabendo da gravidez. Eu queria esperar, né, um pouco para contar, mas acabamos tendo que contar, ainda mais por conta do meu trabalho, né, que eu sou cantora. Então, assim, se eu precisasse sair no meio do show, no meio de um casamento, né, se passando mal, alguma coisa por questão da gravidez, as pessoas pelo menos saberiam e ficaria mais tranquilo. Mas isso tornou um pouco mais difícil porque muita gente estava sabendo e muita gente vinha para me dar os parabéns e eu já não tava mais com os bebezinhos em vida ali, né? Só que a minha fé é muito grande. Eu chorei o que eu tinha que chorar, eu vivenciei meu luto e falei, né, vamos ficar forte, tem que conseguir. Claro que é fácil falar, né? Mas a gente tem que buscar fazer para ficar bem. O meu médico, então, né, assim que a gente descobriu que nenhum deles, infelizmente, nenhum deles estava com vida, né, mas ele me disse pra gente esperar 15 dias para ver se o meu corpo naturalmente iria expulsá-los, né, ou se eu iria precisar fazer uma curetagem. Até então a gente falava sobre curetagem. E fomos lá, né? Fui estudando, lendo sobre, vendo vídeos, até que um anjo da guarda apareceu para mim, que também tinha passado, né, pelo mesmo problema de perda gestacional, e me contou sobre um procedimento que chama AMIL, é aspiração manual intrauterina, né? AMIL. E esse AMIL, gente, é um procedimento que ele agride muito menos a gestante, né? No caso da mãe que perdeu o bebê. Porque é uma aspiração, né? Não vai ter ali aquela raspagem que a curetagem faz, né? Então, assim, graças a Deus eu fiz o AMIL, né? Que a recuperação é muito mais rápida e tudo mais. Isso me ajudou bastante. Agora vamos falar sobre o dia do procedimento. Bem, então vamos falar, né, desse dia do procedimento. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que foi um dos dias mais difíceis, um dos dias mais tristes e mais difíceis da minha vida, porque eu acho que os hospitais, eles deviam alterar um pouquinho o modo como é feito. Graças a Deus, eu estava sendo muito bem acompanhada por um médico maravilhoso, atencioso, mas ali não é culpa nem dele, né? É uma organização, acho que, do próprio hospital, e eu já ouvi relatos de várias mãezinhas que passaram por isso e que passaram pela mesma coisa que eu acho que tem que mudar. É o seguinte, gente, quando você vai fazer um procedimento de curetagem, um procedimento, o AMIL, né? Você vai para a maternidade. Aí vocês já podem imaginar o que acontece, né? No meu dia, até uma enfermeira falou assim: Nossa, Roberta, né? Pegou meu nome. Eu fiquei com dó de você de pensar que você vai ter que fazer isso hoje. Porque foi um dos dias mais lotados naquela maternidade lá. Ela falou: Nossa, geralmente não é assim. Não é tão lotado assim, não. Eu falei: Ok, né? Vamos lá. Eu cheguei, eu tava forte no começo, lá no hospital. Aí eu comecei a ver, chega grávida. Gente do céu, eu chorava. Eu via, eu não ficava, é claro, eu ficava feliz por essas grávidas que estavam ali por um momento muito feliz da vida delas, mas eu não queria ver aquilo, sabe? Eu acho que dá pra entender. Eu, sinceramente, não queria ver grávida na minha frente, eu não queria ver bebê na minha frente, não naquele dia. Eu sou uma pessoa que eu amo vivenciar a felicidade de outras pessoas, eu fico feliz com a felicidade das outras pessoas. Mas aquele dia estava sendo um dia do extremo luto para mim, porque até então, apesar de eu saber que não tinha mais coraçõezinhos batendo ali no meu ventre, eu ainda sentia eles em mim. Eu ainda tinha os mesmos sintomas de gravidez, eu tinha os enjoos, eu tinha aquelas leves coliquinhas que você sente quando tá expandindo o útero. Era leve, não era nada demais. E
Eu não conseguia, assim, me ver sem eles no meu ventre, sabe? E eu só via grávida chegando, gente. E todo mundo comemorando e fazendo fotos, e família toda reunida, e todo mundo feliz, todo mundo falando de bebê. E eu lá, única que tava para fazer um procedimento de remoção, né? Ai, aquele dia foi terrível. Então, lá na maternidade, eles me levaram para um quarto, onde ficaram outras grávidas. E assim, era separado por. Tinha umas paredezinhas assim de madeira, eu não sei o nome, gente. E na frente era fechado com uma cortina, né? Ali as enfermeiras passavam e tudo mais. E eu só ali, só queria chorar, né? Então, o doutor veio com carinho e tudo mais, conversou comigo. E ele precisou colocar, eu acho que foram 3 ou 4, acho que foram 4, acho que foram 4. 4 comprimidos que ele é colocado no interior da vagina. E pelo que eu entendi, aquele comprimido faz com que a gente tenha a dilatação do útero, né? Ela vai fazer ele abrir. A dilatação, acho que é essa palavra, né? Faz abrir o útero, né? Pra ficar mais fácil, pra não machucar. E, gente, dá contração, sabe? Da dor. Eu acho que aquilo é uma contração, porque eu não tenho muita cólica e aquilo lá que me deu é absurdamente dolorido. Tinha muita dor. Eu fiquei uns 20 minutos sem ter nenhuma dor, com comprimido. Aí eu falei assim: eu vi vários relatos de grávidas que não tiveram dor, né? Das mães que estavam perdendo bebê. E acho que eu também não vou ter. Gente, na hora que chegou lá pros 30, 40 minutos, eu comecei a ter muita dor, mas muita dor. Eu tremia, aí eu me sentia muito febril. E assim, eu falava, gente, não tinha sangramento, sabe, até então. Aí depois começou a sair muito pouquinho. Aquele sangue bem discretinho, sabe? Eu imaginava que ia sangrar muito, porque eu vi pessoas falando que sangrava bastante. Mas pra mim não chegou a sangrar muito. Eu vi que saiu tipo uma água e o sangue. Então eu fiquei ali esperando por algumas horas. Agora eu não me lembro muito bem quantas horas foram. Que a gente. Eu acho que foram umas 3, 4 horas que eu fiquei naquele quarto lá, esperando, né, o remédio fazer o efeito que tinha que fazer pra eu poder ir pra sala de cirurgia. Só que nesse período que eu tava lá, o que que acontece? Que a parte mais desumana é você tá pertinho do centro cirúrgico, né, da maternidade. E o que que acontece? Você escuta nenenzinho nascendo. Então eu via as mães indo, né, ouvia, né, porque eu tava com a cortina fechada. Eu ouvia as mães indo pro centro cirúrgico e passava um pouquinho e já ouvia aquele chorinho, que era a coisa mais linda do mundo. Gente do céu. Na hora do choro do bebê, do primeiro bebê, eu entrei em parafuso. Eu entrei numa crise de pânico muito grande. Aí foi tudo piorando de sensação, a dor era indescritível. E eu tô contando isso tudo pra vocês porque eu acho que é um jeito de preparar, sabe? E eu espero de coração que os hospitais modifiquem isso, né? Humanizem mais as mães que estão indo pra fazer, né? A curetagem, o amil, enfim. Aí chegou um momento que eu fui chamada, né? Não precisei de cadeira de rodas, nem de maca, eles simplesmente me levaram a pé mesmo. Eu fui a pé, fui caminhando até chegar na sala, no centro cirúrgico. Entrei, já vi o médico, vi que era o meu médico, fiquei mais tranquila, que eu tava com medo de ser outra pessoa. Conheci ali a anestesista, que foi muito atenciosa também comigo. A enfermeira que tava lá também, uma belezinha, acertou minha veia de primeira pra colocar acesso, não precisou ficar judiando. Ali eu dei mais uma choradinha, respirei fundo e, como sempre, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer os outros darem risada. E até nesse momento que eu tava passando por dor, eu queria fazer alguém sorrir. Então eu ficava falando coisas boas. E isso eu fazia no quarto lá também, gente, pras grávidas. Eu tentava alegrar quando eu falava um pouquinho com elas. Quando eu ia ao banheiro, eu acabava, né? Desejava
boa sorte e tudo mais. E ali no centro cirúrgico eu queria fazer os outros ficarem alegres, alguma coisa, né? E aí me deram anestesia, eu acredito que foi uma sedação, né? Que me deram, porque o procedimento em si, segundo o doutor, foi tipo 5 minutos. O procedimento é muito tranquilo, né? Ou a 1000 é muito tranquilo. Bem, vamos para a parte de recuperação. Apaguei, né, para fazer o procedimento. Não senti nada, graças a Deus. E acordei na sala de recuperação, né? Eu sei que chegou uma mulher ao meu lado, tinha uma criança na frente, tinha uma enfermeira muito boazinha lá também. Eu acordei ali, eu tinha uma sensação de vazio muito intensa, sabe? E o mais engraçado é que as sensações de gravidez parece que foram retiradas com as mãos, sabe? Não tinha mais enjoo, não tinha mais nada. Fiquei ali até voltar, né? Recuperar totalmente ali, tá bem acordada. E eu não sei quanto tempo eu fiquei na sala de recuperação, mas eu fiquei um tempo ali e eu já tava impaciente, porque eu acordo rápido, então eu queria sair, tipo, eu queria ir embora, quero sair desse hospital, quero ir pra casa, eu quero carinho, eu quero abraço, eu queria isso. Aí eu saí, encontrei já, dei de cara com o Daniel foi comigo pra me ajudar a me vestir. Foi nesse momento que eu falei, caraca, né, passou isso. Aí eu estava sangrando, a sorte é que eu lembrei de levar absorvente, que às vezes a gente nem lembra. Por isso, mãezinhas, se vocês passarem por isso, leve absorvente. E, se possível, use o maior que tiver, porque sai muito sangue depois. Como eu tava falando, sai muito sangue depois. Eu, por exemplo, né, cada pessoa, cada organismo reage de um modo. O meu, ele foi o seguinte, no primeiro dia, no dia do procedimento, sangrou bastante, de até vazar e sujar minha roupa. Eu cheguei, eu precisei, sorte que eu tava de calça preta, porque manchou mesmo, sabe? Não tinha cólica já no primeiro dia, muito leve, uma coliquinha muito sutil nesse primeiro dia, né, no dia do procedimento. No segundo dia, a cólica sumiu e continuou ali um sangramentozinho bem mais suave. No terceiro, eu acho que já começou a parar, né, porque tem mulheres que demoram bem mais tempo. Ouvi falar que tem umas que demoram 7 dias, 2 semanas, então varia, sabe? De organismo para organismo. O meu parou ali. E eu já me sentia fisicamente bem, eu não sentia fraqueza, dores, fisicamente bem, né? Quando eu digo fisicamente bem, é porque o psicológico da gente fica muito abalado, ainda mais por passar por esse momento no hospital. O procedimento, gente, de verdade, foi o mais tranquilo do mundo, mas a questão do hospital, da maternidade, é o que mais dói, é o que mais judia. E se Deus quiser, futuramente os hospitais vão ter uma ala, uma coisa separada para isso, para não fazer essa tortura psicológica, né, nas mãezinhas que passarem. E meu psicológico demorou um tempo pra voltar ao normal. Chorava muito mais depois do procedimento, porque eu sentia que realmente agora não estavam mais em mim. Mas eu me pegava muito a questão de que Deus faz tudo perfeito. Isso é o que me segurou, isso é o que me amparou. E eu recebi muita mensagem de muitas mulheres incríveis que me ajudaram. E por essa intenção que eu tô fazendo, por esse motivo que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu acho que às vezes eu contando aqui pode ajudar quem tá passando por isso, né? Ou quem passou, contar, fazer o meu relato aqui. Eu acredito que ajude, porque eu busquei muito isso. E foi isso que me ajudou a enfrentar esse momento. E graças a Deus, a minha fé em Deus é uma coisa muito grande e eu vi que é muito maior do que eu imaginava. Hoje eu me sinto uma mulher muito mais forte do que eu era, assim, sem comparações, sabe? Eu nunca imaginei passar por isso e eu nunca imaginei como seria se fortalecer após uma coisa dessa. E eu me fortaleci, porque hoje eu consigo falar sem chorar, sabe? Eu falo dos meus filhos e eles são meus filhos, não vão deixar de ser meus filhos porque não nasceram.
Eles nasceram no céu. Eu penso assim. Eu vejo, eu enxergo, quando eu fecho os meus olhos, eu imagino 3 nenezinhos no colo de Maria, no colo de Jesus, sabe? Lá com a minha tia Marta, com a minha avó, com meu avô, né? Com essas pessoas. Eu imagino meus bebês lá, sendo cuidados, sendo amados por eles. Eu tenho certeza, assim, absoluta, sabe? E a fé, gente, é o que move montanhas, é o que segura a gente, é o que eleva a gente. Então, eu não me vejo como, ai, coitada da Roberta. Não, gente, eu não sou coitada. Eu não sou um alecrim dourado, sabe? Qualquer pessoa pode passar por isso. E depois que eu tive contato com várias mulheres que passaram pelo mesmo sofrimento que eu falei, gente, é muito mais comum do que a gente imagina passar por isso. O amor por eles vai ser sempre eterno, sempre, sempre eterno. E eu creio muito que quando eu partir daqui, eles vão estar lá para me conhecer, né, para me abraçar, para me receber, porque conhecer eles me conhecem, né? Eles me conhecem talvez mais do que eu os conheci. Eu os senti sem sentir mexer, mas senti que eles estavam em mim. E eles com certeza conheciam a mãe, né? Então eu sei que eles estão no lugar mais lindo do mundo. A gente vive aqui em busca do céu e eles já conquistaram. São almas puras, né? Eu fui só um portal para eles. E eu já falo até com um sorriso no rosto, com muito orgulho desses meus 3 filhos, desses meus trigêmeos, que eu tenho certeza que seriam lindos e que são lindos, né, lá no céu. Mas é isso, gente. Então, gente, eu espero de coração, finalizando esse vídeo, que esse vídeo, apesar de um pouco assustador na hora de contar sobre o procedimento, ele possa trazer conforto e possa passar para mulheres que futuramente venham a passar por esse momento tão difícil, que a vida não acaba ali, sabe? Que o amor não vai acabar ali. O seu laço, o elo com seus filhos é eterno, sabe? Em mim, eu sei que eu tenho células que vão estar comigo para sempre, dos meus filhos. Eles estão vivendo em mim, sabe? Então, a vida continua. Eles são os meus amores, vão ser sempre. Eu vou rezar por eles todos os dias. Um dia eu hei de conhecê-los e poder dar meus beijinhos e abraços neles. Então é isso. Se você, mãezinha, tá passando por um momento desse, que Deus te dê muita força. Pega na mão de Deus, sabe? Nunca solta. Deixa, como diz aquela música que Frei Gilson canta, deixa Deus sonhar em ti. Porque os sonhos de Deus, eles são muito mais perfeitos do que os nossos. Mas, assim, muito mais. Então, nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente espera, mas sim no tempo de Deus. Então, faça isso. Coloque nas mãos de Deus. Confie principalmente em Deus. Porque Ele quer o seu bem, Ele quer a sua alegria. E é isso, gente. Esse foi meu relato. Ficou grande, mas é que eu precisava contar aqui pra vocês. Um beijo bem grande. E a minha filha Canina tá aqui, ó, sempre me amparando. Essa aqui também foi um ponto muito forte de apoio. É isso, gente. Deus abençoe vocês.